Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre treino para dor no pescoço. Será que se você tiver com o pescoço dolorido, meio travado, vale a pena você treinar? Vale a pena você fazer um programa de exercícios específicos para o pescoço, também combinado com exercícios tradicionais da musculação, para treinar ombro, para treinar braço, para treinar trapézio? Será que vale a pena? Vai aliviar a tua dor? Ou será que isso vai atrapalhar? Então, a gente vai discutir melhor esse tema com o artigo que está aí na tela, mas antes da gente se aprofundar aqui no assunto, eu já peço para você curtir esse vídeo, deixar o seu like, isso ajuda pra caramba aqui no engajamento, esse vídeo alcançar mais pessoas. Também contribui muito se você já deixar um comentário, qualquer dúvida que aparecer ao longo do vídeo, se você faz exercícios ou não para o pescoço, se você sente ou não dor nessa região, já comenta aí para interagir. Também é importante você se inscrever no canal, até para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, todas as atualizações. Tem vídeo novo toda quinta às 20 horas, então já se inscreve aí para ficar por dentro de tudo. Bom, já que a gente vai falar sobre dor no pescoço, é importante a gente dar uma aprofundada nesse tema. Tá aí o rapaz aí com a mão no pescoço, com cara de dor, provavelmente deve estar meio travadão e provavelmente você já deve ter passado por isso, sentido dor no pescoço, ou então conhecer alguém que vive reclamando de dores nessa região. E a gente sabe que com o aumento aí nos últimos anos dos trabalhos de escritório, do uso de computador, uso de celular também, horas a fio ali trabalhando com esses equipamentos, muitas vezes você fica em má postura, muitas vezes também o estresse do dia a dia acaba te deixando tenso, isso tudo acarreta em diversas tensões e rigidez nesses músculos aqui da região do pescoço, da região do ombro, do trapézio, tudo que está envolvido aí nessa região que está aparecendo na tela, esses músculos destacados, podem aí de certa forma estar causando essa condição de dor no pescoço. Muitas das vezes também você pode ter algum problema ali na sua coluna cervical, que é justamente essa região ali onde fica o pescoço, algum problema como artrose, tradicional bico de papagaio, alguma hérnia, coisas do tipo que podem muitas vezes estar gerando uma compressão de nervos ali dessa região e muitas das vezes essa dor até irradia para os braços e pode também causar tremores, fraqueza ou falta de sensibilidade nessa região. Então, infelizmente é um problema comum e geralmente quando as pessoas sentem isso, muitas delas procuram fazer repouso ou exercícios simples de alongamento, procurar um médico, um ortopedista, procurar um fisioterapeuta, E todas essas são condutas corretas e incentivadas, porém a gente sabe também que muitas das vezes a causa dessas dores no pescoço, além de todos esses fatores, principalmente relacionados aí ao trabalho que eu citei, muitas das vezes é uma fraqueza muscular nessa região, ou então até mesmo uma falta de mobilidade e flexibilidade dos movimentos do pescoço. E a gente bem sabe, principalmente quem é seguidor, quem já acompanha aqui os meus vídeos, que todos esses problemas relacionados à fraqueza, à má postura, à flexibilidade, falta de mobilidade, a gente consegue corrigir e tratar com um bom e velho treino de musculação e também com exercícios específicos de alongamento. Então, para isso a gente vai ver aqui como esses autores conduziram um estudo bem interessante que fez aí 2 tipos específicos de programa de treino para essa região e comparar com simplesmente aquelas pessoas que não treinaram e ver se ao longo de um ano realmente o treino deu resultado e fez essa dor no pescoço reduzir. Bom, vamos entrar aqui em mais detalhes do estudo. Aqui nessa primeira tabela, a gente tem uma descrição das informações dos participantes do estudo. Lembrando que é sempre importante a gente ver para quem foi feito o estudo, para a gente saber se serve direitinho para a nossa realidade, Ou, se você for professor também, assim como eu, para a realidade dos seus alunos. Então, basicamente, esse estudo ele foi conduzido em mulheres que eram funcionárias, trabalhadoras ali de trabalhos de escritório, de computador, a rotina administrativa padrão, que é a realidade aí de muitas pessoas.
E aqui nesse primeiro destaque a gente tem os dados básicos ali do grupo. Então era um grupo ali na casa dos 45 anos, dados de altura, peso e IMC tudo equivalente, né? Condições aí representativas da maioria da população, né? Peso ali na média, altura, tudo bonitinho. Aqui também a gente tem os dados aí mais relativos à dor e a índices de força e condicionamento físico, né? Então a gente vê ali, ó, que eram pessoas que já sentiam dor no pescoço há um tempo bem considerável ali, ó, mais de 8 anos, né, na média do grupo. E aí também tiveram ali outras medidas de força e condicionamento físico. O importante é mais a gente ver que os grupos eles tinham condições equivalentes no período inicial do treino, ou seja, não tinha nenhum grupo com muito mais dor ou menos dor do que o outro, níveis de força, nível de condicionamento físico, até ali a prevalência, né, a porcentagem de tabagistas do grupo também foi avaliada. Isso é importante até para ver que se o exercício fez ou não efeito, fez efeito em grupos, né, de pessoas que tinham características bem equivalentes no começo do estudo, né, para não gerar nenhum resultado tendencioso. Aqui, aprofundando essas características das participantes, né, para ser enquadrada no estudo, elas tinham que estar dispostas, né, a participar desse programa de tratamento, até porque ele foi conduzido ao longo de um ano, né, um tempo bem considerável, né? Não dá para a pessoa participar de um estudo de um ano se ela não está disposta ali a seguir tudo direitinho. Elas tinham que estar sentindo aí dor frequentemente, uma dor constante aí, né, uma dor crônica no pescoço há pelo menos 6 meses. A gente viu que em média era muito mais que isso, elas relatavam dor num tempo médio de 8 anos, né, na maioria dos grupos. Porém, essa dor ela não podia estar associada a problemas graves no pescoço, como alterações ali na cervical, hérnias, fibromialgia e coisas do tipo. Devia ser aquela dor mais associada à tensão muscular e até à própria característica das demandas do trabalho, né? Provavelmente era um ambiente que devia ter aí uma quantidade de estresse elevado, postura repetida, horas de uso no computador, todos aqueles fatores que eu citei para vocês anteriormente. Aqui a gente vê todos os procedimentos e avaliações que foram feitas, né? Então, todas essas mulheres aí, que foram cerca de 179 mulheres que participaram dessa pesquisa, elas foram divididas em 3 grupos. Então foram 2 grupos de treino, né? Um grupo que fez mais exercícios com característica de força, né, com uma intensidade maior, né, predominante exercícios isométricos, né, para essa região do pescoço. Um grupo que fez um treino com mais característica de resistência, ou seja, mais movimentos com uma intensidade menor. E um grupo controle, né, um grupo que não participou dos programas de treinamento, justamente que é para comparação, né, para ver se realmente foi o treino que fez efeito ou se essa dor reduzia ou aumentava sem estar necessariamente associada aos exercícios, né? E todo esse programa ele foi dividido em 2 fases, né? Uma fase que eles chamaram de institucional, que era a instrução ali no próprio ambiente de trabalho, e outra fase que foi a do treino, né? Maior parte do treino propriamente dita, que foi uma orientação para elas seguirem esse protocolo de exercício fazendo em casa, né? Então, essa fase institucional ela levou 12 dias, né? Nesses 12 dias foram 9 sessões de treino de 45 minutos cada, e em casa foi ao longo de um ano, né? De 12 meses. Então, eles orientavam, né, essas mulheres a treinar 3 vezes por semana e eles checavam isso periodicamente para ver se realmente elas estavam seguindo o programa que foi recomendado. Então, aqui, nesse quadro laranja, a gente tem um detalhamento melhor de como foi esse treino, né? Então vamos ver primeiro essa fase institucional, qual foi ali a fase mesmo orientada e dirigida ali no ambiente de trabalho, né? Então foi feito ali, vamos focar no grupo resistência e força, que foi realmente os que treinaram, né? Então foi feito um treino ali específico para o pescoço. Então teve um movimento de flexão de pescoço, que é esse movimento, né, como se fosse dobrar a cabeça à frente. Então o grupo de resistência fez esse exercício deitado com pesos do corpo mesmo, né? Eram 3 séries de 20 repetições. E o grupo de força, que treinou com mais intensidade, fez o mesmo movimento, né, de flexão do pescoço.
só que eles fizeram sentado, com uma resistência elástica, né, que conferia já uma sobrecarga maior em relação ao grupo de resistência que fez somente com o peso do corpo, porém era uma série só de 15 repetições, lembrando que eram contrações isométricas, né, então elas puxavam, seguravam o tempo, voltava, e se repetia nesse número de repetições que eu falei aí para vocês. Fora essa parte de treino específico do pescoço, né, treino de força no caso, foi feito um treino geral. Um treino geral pensando nos membros superiores. Como eu mostrei para vocês lá anteriormente, toda essa musculatura de ombros, de trapézio, pode estar influenciando também aí nas questões de dor no pescoço. Então é interessante você olhar com carinho para essa região, pensando em resolver travamentos ou dores no pescoço. Então foram feitos aí exercícios convencionais da musculação, que quem treina provavelmente já fez algum dia. Então ambos os grupos fizeram exercícios como encolhimento, desenvolvimento, rosca direta, remada curvada, crucifixo, pullover. Então essa região, ombro, trapézio, peito, costas, bíceps, toda essa parte de membros superiores. O que teve diferença foi como cada grupo fez esses exercícios. Então, o grupo que treinou essa parte de resistência, ou seja, mais repetições com uma intensidade menor, fez 3 séries de 20 repetições em cada um desses exercícios e usou ali um peso de 2 kg, né, halteres, o que, independente do nível de força, mas para o público aí que a gente viu, provavelmente esses exercícios eles ficaram bem fáceis, né, com essa carga, né? Principalmente as remadas ali, desenvolvimento, é uma carga bem mansinha, para quem treina e sabe do que eu estou falando, né? Porém, o grupo de força fez uma série só de 15 repetições, só que foi até a falha, né? Ou seja, uma carga que realmente gerava uma dificuldade bem maior, uma intensidade bem mais alta que o outro grupo, porém fizeram apenas uma série. E aí também teve exercícios com peso do corpo, que os dois grupos fizeram, né? Fizeram ali agachamento, abdominal e lombar, só para conferir, né, um nível de condicionamento geral e mais abrangente para as demais partes do corpo, que é importante o treinamento ser equilibrado, né, apesar disso não ser a ênfase aí do estudo. E também tiveram aí exercícios de alongamento para os dois grupos, resistência e força. Quando terminava a sequência de exercícios específicos e essa sequência de exercício geral, ambos os grupos prosseguiam ali para alongamentos, para a região do pescoço, ombro, membros superiores. Duravam aí ao todo esses exercícios de alongamento 20 minutos. Toda essa fase, com instrução dos pesquisadores, foi a que foi realizada ali na institucional, com acompanhamento mesmo, né? Fora tudo isso, eles também tiveram, né, uma orientação para estar fazendo 30 minutos de exercício de cardio por semana, né, 3 vezes por semana, que aí podia ser uma caminhada, uma bicicleta, né? Algo que elas conseguissem encaixar aí na rotina, né? Nada muito intenso, mas mais para movimentar mesmo. E também foram oferecidas aí 4 sessões de fisioterapia, né, ao longo desses 12 primeiros dias. Então, sessões de fisioterapia com exercício de alongamento também, com técnicas de massagem, relaxamento, liberação miofascial, outros exercícios ali específicos para essa região. Lembrando que essa sessão de reabilitação também foi oferecida lá para o grupo controle, né? Então até já que elas não iam ter esse treinamento, pelo menos para ela ter ali uma orientação, uma educação melhor de como prevenir, como tratar esse problema. Durante aí a fase orientada, a fase em casa, né? Então, passados esses primeiros 12 dias, além das sessões que elas tiveram com acompanhamento, elas tiveram ali toda uma orientação bem detalhada por escrito, né, para estar fazendo esses exercícios em casa também. Então, tinham ali os equipamentos disponíveis para usar em casa, os elásticos e os pesos, e eram pedidas para que elas fizessem pelo menos 3 vezes por semana, né, desses exercícios. Era uma recomendação, né? Então, já não tinha mais os pesquisadores juntos para orientar, para cobrar se esses treinos realmente estavam sendo feitos ou não, mas essa que eram as orientações ali, que foram dadas tanto nos dias presenciais, lá no início, como também ficaram ali com elas para consulta por escrito. E aí, os pesquisadores faziam visitas na casa delas para checar
se tudo realmente estava sendo feito, né? Então os treinos não tinham acompanhamento diário, mas nesse período de 12 meses eles fizeram visitas ali com 2 meses, com 6 meses, ou seja, na metade, e ali próximo do final para ver se tudo realmente estava sendo feito, se tinha alguma dúvida para tirar e coisas do tipo. Para avaliar se realmente esse treino funcionou ou não, foram feitos aí diversos testes, né? Então, foram feitos testes, né, por questionário, pela própria percepção ali das voluntárias. Se realmente o nível de dor no pescoço melhorou, nível de incapacidade, ou seja, o quanto aquela dor incomodava no dia a dia, nas tarefas, se isso melhorou ou não. Escala de efetividade do treino, ou seja, se elas percebiam que na medida que elas iam fazendo o treino, se o treino melhorava ou se ele piorava essas dores no pescoço. Também foi feito o questionário de depressão, pois às vezes essa dor crônica chega a ser tão incômoda, tão chata, que deixa a pessoa também com sintomas, né, que afeta a parte psicológica dessa pessoa. Também foram feitos testes de força e flexibilidade para essa região do pescoço, justamente para ver se além da dor se melhorou esses indicadores físicos aí para a região do pescoço. Também foi feito o teste de preensão manual, já que a gente viu que às vezes essas dores no pescoço também podem acarretar comprometimento nos membros superiores, às vezes diminuir a força da mão, é interessante ver esse indicador também. Também foi feito o teste para ver se elas usavam ou não ali mais remédios ao longo do período de treino, se elas tinham que ficar menos dependentes de analgésico. Perguntaram também se o quanto elas iam no médico por causa de dor no pescoço, para ver se essa frequência estava diminuindo ou aumentando, o quanto elas buscavam terapias alternativas, para ver se estava precisando de mais ou menos acompanhamento ao longo do período de treino. Tudo isso foi perguntado para fazer uma comparação do período aí antes e durante o treino, né? Vamos agora aqui ver os primeiros resultados. Então, nessa tabela aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com os níveis de dor e incapacidade na região do pescoço. Então vamos aqui, ó, esses 3 destaques, eles mostram o que reduziu no período pré e pós. A gente tem no destaque azulzinho, né, os resultados do grupo controle, do grupo que não fez o treino. Destaque verdinho, o grupo que fez a resistência, e destaque vermelho, o grupo que fez o treino mais puxado, né? Então a gente vê ali, ó, primeira linha, dor no pescoço. Segunda linha, incapacidade na região do pescoço e no ombro. E na região do ombro, melhor dizendo, né? E a última linha, incapacidade na região do pescoço. A gente vê que todos os grupos reduziram, né, esses índices, essas pontuações, esses questionários, depois dos 12 meses, né? Até o grupo controle teve reduções, mas a gente vê que os dados ali de redução, tanto no grupo de resistência como no grupo de força, eles foram mais expressivos em comparação ao grupo controle. Então, os 2 grupos de treino tiveram reduções maiores, tanto na dor quanto na incapacidade referida na região do pescoço e do ombro, em relação ao grupo controle. E essa diferença ela foi significativa. Ou seja, nesses estudos, quem já acompanha o canal aqui já sabe, esses estudos que trazem resultados, que comparam médias ali entre grupos, esses números todos que vocês estão vendo aí na tela, eles sempre fazem testes estatísticos para ver se realmente essa diferença ela foi relevante, realmente se essa diferença pode ser atribuída à intervenção que no caso foi o treinamento. Então, essa diferença aí que a gente vê no número realmente foi significativa. E olha que legal, uma redução considerável ou completa da dor, ela foi referida por 73% das participantes do grupo de treino de força mais puxado e 59% daquelas que participaram do grupo do treinamento de resistência. Então são dados bem interessantes, já que o principal aqui desse estudo era ver se o treino funcionava ou não para a dor, né? Então, pelo jeito, funcionou para a maioria das participantes. Aqui, a gente já vê nessa tabelinha que eu montei aí para vocês, o quanto de força elas aumentaram, né, em termos percentuais, para cada um dos movimentos principais do pescoço. Então, a gente tem a flexão, a gente tem a extensão, que é para trás, como eu estou mostrando aqui para vocês, e a gente tem a
rotação, né? E aí a gente já vê de cara, né, primeira linha ali, primeira coluna, melhor dizendo, que é o grupo de força, a gente vê que o grupo que treinou pesado, mesmo fazendo menos séries, porém com mais intensidade, teve aí aumentos bem expressivos em todas as forças medidas ali, né? Flexão, extensão e rotação. A gente viu que aumentou também no grupo controle, porém uma melhora bem mais tímida, né? Não dá nem para comparar os 10% do grupo controle com 110%, por exemplo, na flexão, né? Quando a gente vê o grupo de força, a força mais pesada, e o grupo de resistência também teve a sua melhora, né? Bem maior que o do grupo controle, mais do dobro aí, né, em todos os indicadores, porém ficando bem aquém do grupo de força. Então a gente vê a diferença, né, que você treinar com mais intensidade, a diferença que faz. A gente já sabe disso na musculação ali tradicional, para o peito, para a coxa, para o bíceps, e o mesmo acontece com a musculatura do pescoço também. Lembrando que a orientação, a sugestão, o que eles pediram para elas fazerem ali ao longo dos 12 meses, foram 3 treinos na semana. O que elas relataram que fizeram de fato, né, ao longo todos os períodos que passaram ali a visita dos pesquisadores para checar se estava tudo direitinho, elas disseram que fizeram de fato 2 vezes na semana, e a gente vê que mesmo aí na média elas fazendo menos do que foi pedido, já foi o suficiente para dar resultado na força e na dor, né? Lembrando que como não teve ali, né, teve aquela orientação do cardio e tudo, mas nada muito intenso. Mediram ali também a aptidão cardiorrespiratória, a força manual para e pós, porém não teve nenhuma redução ou ganho de força significativa para nenhum dos grupos, mesmo nos de treino, até porque o treino que elas fizeram não tinha essa especificidade, essa finalidade. A gente sabe, né, que a gente melhora aquilo que a gente treina. Então, isso é bem óbvio, já era um resultado mais do que esperado. Aqui nessa tabelinha, a gente tem agora os resultados do ganho de amplitude de movimento, né? Então, vamos para os destaques de novo. A gente vai usar o mesmo padrão de cor. Azulzinho, o grupo que não treinou. Verdinho, o grupo resistência. E vermelho, o grupo de força. Então, a gente vê aí que para todos os movimentos, vamos colocar ali, exceto a rotação no grupo controle, né, que só melhorou 1%, né, uma melhora bem tímida ali, né? Então a gente vê que para todos os grupos, exceto a rotação no grupo controle, a gente teve uma melhora aí da amplitude de movimento, né? Essa melhora ela não foi tão expressiva quanto a melhora de força, porém ela aconteceu, e essa melhora ela foi mais expressiva ali no grupo de força máxima, né? Mais uma vez a gente vê isso, principalmente na questão da rotação. Foi onde deu uma diferença ali mais visível quando comparado ao grupo controle, né? E até você vê essa diferença acontecendo nos dois grupos, né? Tanto o grupo de resistência como o grupo de força teve um aumento mais relevante nessa questão da rotação do pescoço comparado ao grupo controle, né? A gente sabe que tanto a força muscular como a amplitude de movimento pode ser fator protetivo. A gente viu que a força aumentando uma magnitude maior do que a amplitude de movimento pode até sugerir que a força muscular dessa região do pescoço talvez seja até mais relevante para essa redução da dor do que o ganho da amplitude de movimento, né? Aqui a gente já tem os dados, ali está o resultado da amplitude de movimento, mas falha minha que deixou aí no título. Aqui a gente tem outros dados, aqueles outros acessórios que eu falei lá. Uso de analgésico, visitas no médico, terapia, o que aconteceu? Vamos destacar lá. Primeiro aqui a gente tem, né, a porcentagem que elas tinham que tomar analgésico para aliviar a dor no pescoço. Então a gente tem, ó, nas primeiras 3 linhas aqui, ó, como era isso no início, e nas 3 linhas de baixo como era isso como foi isso no final ali, né? Ou melhor, durante, né, o acompanhamento. Então a gente tem aqui, ó, não usava, usava ocasionalmente ou usava diariamente. Vamos ver aqui as que não usavam. No começo, ó, nos 3 grupos era na casa ali de 11, 10, 13% que não precisavam de usar analgésico. Depois do período de acompanhamento,
subiu para 27% no grupo controle, mesmo o grupo que só fez aquela fisioterapiazinha ali e recebeu a orientação inicial. Mesmo ele já teve melhora, ou seja, menos dependência de analgésico, né? Ou suportou melhor a dor, ou não precisou tomar porque não estava doendo. E esse resultado ainda foi mais marcante nos grupos de treino, 33% e 39% para resistência e força respectivamente, né? O número daquelas que usavam diariamente também baixou, mais ou menos pela metade. Ó. Era na casa de 8% a 9% lá no início e no final 4% para o grupo controle e resistência e apenas 1% no grupo de força, né? Então a gente já vê aqui uma tendência de que geralmente os grupos de treino oferecem melhora na maioria dos indicadores principais que a gente está vendo. E se é para ter uma vantagem, geralmente a galera que treinou com mais intensidade, mais sobrecarga, teve resultados ainda melhores. A gente vê esse padrão aqui mais ou menos representado da mesma forma nos outros indicadores. Aqui são visitas ao médico, né? Relacionadas, é claro, a dores no pescoço. Então o grupo ali, lembrando que os grupos têm um número praticamente equivalente, a gente tem 60 pessoas no grupo de força e no grupo controle, 59 no grupo de resistência. Então, as visitas no médico ao longo de um ano nesse grupo controle, nessas 60 pessoas, teve um total de 45 visitas. Nos grupos de treino, 24 e 25 visitas. Então, mostra aqui que quem treinou precisou ir menos ao médico por conta de dor no pescoço. Isso também a gente vê na necessidade de ir numa sessão, às vezes, de shiatsu, fisioterapia, massagem, relaxamento. Então, a gente tem esse número antes e depois do treino. Vamos ver o grupo controle, por exemplo. Antes elas relataram aí, em 12 meses antes desse período de estudo, né, de começar as intervenções, mesmo o grupo controle que só fez ali o período de educação, aquelas fisioterapias iniciais, nos 12 meses anteriores ao estudo, essas 60 pessoas relataram um total de 479 vezes, né, de necessidade de algum tipo de terapia relacionada a alívio de dor no pescoço. Esse número no grupo controle reduziu para 425 durante o período de acompanhamento. Agora, se a gente vê nos outros grupos, a gente vê uma redução maior. Então, no grupo de resistência, antes era 394, caiu para 310. Grupo de força, antes era 433, caiu para 283, né? Mais aí quase chegando perto aí, né, de 150, né? Número arredondado. Mais uma vez, a gente vê queda nos grupos de treinamento e uma queda ainda mais expressiva no grupo que treinou mais pesado, né? Vamos agora à aplicação prática, um resumo geral e como a gente pode usar aí no dia a dia. Então, se a gente pensar nessa combinação de treino específico para o pescoço com os exercícios de membros superiores, a gente viu aí que reduziu o nível de dor e incapacidade percebida, ou seja, na opinião das voluntárias, de acordo com todos os questionários que elas responderam, que aumentou a força e amplitude de movimento da região do pescoço, principalmente a força e principalmente no grupo que treinou mais pesado. A gente viu que necessitou de menos visitas ao médico, menos terapias, ou seja, gastaram aí menos dinheiro em relação à dor no pescoço durante o período que teve o treinamento. E a gente viu que, de forma geral, os dois tipos de treino melhoram, mas naqueles que apresentou uma melhora ainda mais expressiva, essa melhora sempre foi no grupo que treinou um pouco mais pesado. E isso é legal porque geralmente quando a gente está com uma dor, está com uma lesão em alguma região, a gente fica com receio de fazer esforço, de fazer força, mas isso mostra que se essa força for bem feita, bem orientada, com os exercícios corretos, além de ser seguro, ela tende a trazer resultados superiores do que se você fizer um treino mais leve. É bom que ajuda a gente a perder o medo de se movimentar, que é uma coisa que acontece muito quando a gente está machucado. Esse medo de se movimentar, de fazer esses exercícios, tende a reduzir o nosso condicionamento físico, nossa força, nossa flexibilidade. Essa condição física menor tende a deixar nosso corpo mais enfraquecido e mais suscetível à dor, e aí alimenta esse ciclo da dor. Você fazendo exercícios ali bem orientados, exercícios corretos com boa intensidade, você
alimenta um ciclo que tende a te deixar melhor e recuperado. A gente viu também aí, ó, que teve bons resultados, mesmo sendo um treino caseiro, mesmo elas recebendo uma orientação ali só em 9 sessões e depois, né, com essa orientação mais o relatóriozinho escrito lá, o passo a passo, fazendo isso sozinha por 12 meses, ou seja, um período que lá para o final já ficou bem distante da orientação inicial, porém mesmo assim elas relataram fazer apenas 2 vezes na semana, uma sequência de exercícios que a gente viu que é bem simples, esses exercícios de membros superiores para quem treina, provavelmente você já faz, não é nada assim de outro mundo que você tenha que aprender uma coisa muito mirabolante ou que vai gastar um tempo aí muito grande na sua rotina, então com simples movimentos já dá para ter um resultado interessante, o que é bom, encoraja, torna prático e viável a aplicação disso na rotina. E é claro, a gente viu que é uma opção interessante, né? Você não precisa, por exemplo, parar com tudo que você está fazendo e fazer só esses exercícios aí que a gente acabou de falar. Você pode e deve, né? Claro, se você tiver condições para isso, conjugar com outras terapias, com fisioterapia, todo esse trabalho com as orientações do seu médico. Se você já treina, fazer ajustes, falar com o teu professor. Faz tudo isso em conjunto, né? Uso de remédio, lógico, quando for preciso também. Fazendo tudo isso em conjunto com práticas simples aí de exercício para o pescoço, você já consegue ter bons resultados. Então é isso, galera. Fala aí o que você achou desse vídeo, se você já imaginava esse resultado, se você tem o costume de fazer exercícios específicos para o pescoço, pensando em redução de dor ou até em prevenção. Mais uma vez, não esquece de deixar seu like, não esquece também de se inscrever aqui no canal. Semana que vem tem mais vídeo, toda quinta-feira às 20 horas. Então, hoje a gente fica por aqui. Bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.